Vamos abrir a escritura no Evangelho de João, capítulo 17. Hoje vamos ministrar a terceira palavra que nós extraímos a partir aqui do versículo 21, do capítulo 17 do Evangelho de João. Que você pegue sua Bíblia, que você acompanhe, que você possa prestar muita atenção, porque o que vamos dizer hoje à noite é extremamente importante. João Evangelho, capítulo 17, versículo 21, apenas o versículo 21. Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim o versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quero que você olhe para o seu irmão que está à sua direita, à sua esquerda, e repita, declarando com o coração a essa pessoa que está ao seu lado, esse versículo 21. Diga assim, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós. Agora diga assim, para que o mundo creia. Mas diga com convicção, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que maravilha. Queridos, esse pequeno versículo é parte de uma oração, da oração sumo sacerdotal de Cristo. Todo o capítulo 17, nós temos aqui nesse capítulo inteiro, a oração que Jesus faz ao Pai, Jesus conversando com o Pai, momentos antes da sua morte. Ou seja, logo em seguida Jesus seria preso, e ele passaria pelos sofrimentos, pela angústia, pela paixão, e ele então cumpriria a sua obra de redenção a nosso favor. Eu costumo dizer que as últimas palavras de uma pessoa antes da sua morte, certamente são as palavras mais importantes que alguém diz. Isso porque não se pode falar ou jogar palavras fora, ou não ser econômico nas palavras, no pensamento, quando se tem pouco tempo de vida. Não é verdade que se você tivesse, por exemplo, apenas algumas horas de vida, e você fosse conversar com uma pessoa muito importante, certamente você escolheria o assunto mais importante, e você seria sucinto para tratar com maior exatidão e precisão possível, num momento tão iminente, um momento tão crucial. E portanto, nós vimos Jesus Cristo falar, ao longo de 3 anos e meio, durante todo o seu ministério, falando por parábolas, pregando, ensinando, falando sobre o reino. Vemos também, em várias ocasiões, ele orando ao Pai. Entretanto, neste finalzinho, quando, momentos antes de ele ser crucificado, nós temos essa oração tão vital, uma oração tão orgânica, uma oração intercessória, porque ele ora pelos discípulos imediatamente, aqueles que estavam ali naquele momento, e ele também ora por todos os discípulos dele, aqueles que nem existiam ainda, mas que haveriam de crer nele, mediante a pregação da palavra apostólica, como você pode conferir no capítulo 17, exatamente no versículo 20, quando ele diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então Jesus orou por você, ele orou por mim, ele orou pela vida de cada um de nós, por esta igreja, ele orou por aqueles irmãos que não congregam conosco, ele orou por todos nós. Mas a grande questão não é o fato de ele simplesmente ter orado, mas o que ele orou, quando ele orou por nós, qual o assunto que ele falou com o Pai a nosso respeito. E aí nós dividimos aqui esse versículo 21 em 3 momentos, demonstrando primeiramente que Cristo tinha no coração um desejo. Foi a primeira mensagem ministrada há 3 domingos, quando Jesus disse, Pai, eu oro para que eles sejam um. E aí nós tratamos nessa mensagem, há 3 domingos, sobre a necessidade da unidade. Ou seja, ser um não significa necessariamente morar na mesma cidade, nem congregar no mesmo local de reuniões, e tampouco fazer parte do mesmo ministério.
Ser um implica o coração, a alma, os sentimentos, a nossa percepção acerca do outro, a nossa própria percepção acerca de Deus. Cristo orou dizendo: Pai, eu oro para que todas as barreiras impostas pelo ego, que é o pecado capital de todo ser criado e caído, né? Então eu oro para que todas as barreiras que o ego impõe seja destruída, seja aniquilada, seja quebrada, porque somente quando o egoísmo é destronado e destruído é que então o homem é capaz de amar verdadeiramente. Eu pergunto para vocês, vocês concordam comigo que amar e o amor, ele é sempre incondicional, ele é sempre altruísta, ele é doação constante, ele é puro, porque ele não busca os seus próprios interesses, procura o interesse do outro. Vocês concordam comigo que amar, exercer ou exercitar esse amor de maneira prática é a coisa mais difícil que existe? Sim ou não? Só concordo que é fácil simplesmente você se submeter a um jugo de não cortar o seu cabelo. Isso é fácil. Basta você se colocar no jugo da escravidão do outro. Não usar determinado tipo de roupa, não comer determinado tipo de comida, não frequentar determinado tipo de lugar. Tudo isso é muito fácil, e a religião tem demonstrado e provado o quanto que é fácil obedecer a qualquer coisa que não seja Deus. É fácil obedecer a qualquer coisa que não é a verdade. Pastor, como assim? Não estou entendendo. Para mim, obedecer é obedecer. Não, há um grande detalhe. A Escritura diz, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que nos últimos dias muitos se apostatariam da fé, prestem atenção, se apostatariam da fé, por darem ouvidos a espíritos mentirosos, a espíritos enganadores, que os fariam obedientes às suas falsas doutrinas. Ou seja, eles se apostatariam, diz o texto de Paulo, por obedecerem a espíritos enganadores. E eu digo que é fácil você, ou o ser humano, obedecer ao erro e ao engano, por um simples motivo, porque o erro, ele faz parte da consciência caída do homem. Então tudo que está de acordo com a consciência caída, então o homem é inclinado com facilidade à obediência. Ninguém fala assim: hoje eu vou me esforçar para pecar. Alguém fala aqui isso aí? Alguém se esforça? Alguém pega e fala assim: rapaz, mas pensa numa dificuldade que eu tive. É uma dificuldade para pecar. Não, é uma coisa muito natural, embora a palavra natural esteja aqui sendo usada de uma maneira um pouco imprópria, né? Porque natural é o que está de acordo com a natureza, e o mal e o pecado não está de acordo com a natureza, porque o homem, natureza, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o fato é que o pecado é algo fácil. Agora, quando diz sermos um, e ser um é você olhar como aquele samaritano olhou e viu o seu inimigo, um judeu, dentro de uma vala, havia sido assaltado, havia sido espancado, estava morrendo, moribundo, mas algum tempo ali sozinho, jogado, ele morreria finalmente. Então, a natureza humana caída, ela é inclinada a dizer: bem feito, quem manda ser judeu? Né? Se fosse samaritano, seria protegido de Deus. Não é assim quando morre um macumbeiro, que os crentes falam: também, né, vai ficar servindo o diabo. Se fosse crente, Deus defenderia. Ou seja, nós temos sempre um olhar, mas quando aquele samaritano viu o que ele fez, condoeu-se no seu coração. A Bíblia diz que ele compadeceu-se. A palavra compadecer no hebraico ou no grego, ou no hebraico ou qualquer outra língua das antigas, significa simplesmente que ele sentiu dores ou cólicas intestinais, no sentido de que ele sentiu uma dor profunda, uma dor aguda dentro dele, que não lhe permitia seguir o seu caminho em paz,
se não descesse ali e socorresse o seu inimigo. O que significa que todas as barreiras, isso é uma parábola que Cristo contou para dizer de um coração que, embora não se enquadre dentro da matriz do cristianismo, no caso lá da ocasião do judaísmo ou da religião, mas está de acordo com o amor. Então Cristo ora pela unidade. Em seguida ele fala sobre a qualidade dessa unidade, dizendo, não é qualquer tipo de unidade, é uma unidade assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. E nós vimos aqui na semana passada como que essa unidade diz respeito ao amor e serviço mútuos. Ou seja, quando há essa unidade, sempre haverá amor. E esse amor sempre vai se manifestar enquanto serviço ao outro. E hoje chegamos, portanto, no terceiro ponto, que é a razão. Ele orava para que fôssemos um, para quê? O texto diz, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para quê? Precisamos ser um, para quê? Ou seja, quando formos um, verdadeiramente, como o Pai e o Filho são, haverá um resultado. Haverá um resultado, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então significa que o mundo crerá que o Cristo é o enviado do Pai. Quando? Quando formos um. Eles precisam de ver o testemunho da verdade sendo manifestado, para que não seja uma mera pregação ou uma mera informação. Ao longo do tempo nós temos visto os crentes, os cristãos, pregando, e querem convencer as pessoas pelo medo, dizendo que se elas não aceitarem a Jesus, vão para o inferno, e o mundo fica olhando, dizendo, não tenho como crer. Como é que eu posso crer se você quer me obrigar pela força, pelo medo, pela ameaça? Aí Jesus diz, não, Pai, eles serão, o mundo crerá que eu sou o teu enviado, quando eles, os meus discípulos, forem um. O mundo precisa de uma manifestação daquilo que é anunciado enquanto querigma ou enquanto a proclamação do Evangelho de Deus. Bem, eu quero começar essas nossas reflexões de hoje, falando sobre esta razão, esse motivo, esse resultado, falando das minhas impressões. Eu estive aqui nessa semana toda, mas sobretudo ontem, né, e ontem de ontem, porque para ir para casa eu precisava passar aqui pelo Pistão Norte, e está havendo o evento, o Pentecostes, né, da Igreja Católica, bem de uma igreja, de uma paróquia. Um evento que atrai milhares de pessoas. E eu fiquei assim observando, e eu fiquei refletindo, porque indo por volta de 6 horas da tarde, 7 horas da noite para casa, sobretudo ontem caiu uma chuva muito forte, e eu via centenas de pessoas indo ao Pentecostes, numa fé, numa vontade, numa determinação, num desejo, numa obediência. A chuva caindo e o povo com guarda-chuva. Tinha uma senhora que estava grávida pelo tamanho da barriga, devia ter muito mais de 9. Me desculpe assim, mas a impressão que eu tive era muito grande. Era enorme a barriga dela. E a barriga ia na frente, e ela segurava uma criança na mão, e na outra levava um tamborete, e segurava a sombrinha com o ombro, indo para o Pentecostes. Eu falei, meu Deus do céu, que maravilha, se toda essa determinação fosse para servir ao Evangelho de Jesus Cristo.
Não quero com isso fazer nenhuma crítica ao movimento, aos católicos, mas nós sabemos que não poucas pessoas servem a Deus com sinceridade, isso é sinceridade. O problema é que quando não se entende a verdade, as pessoas se submetem a julgo de escravidão, mesmo que inconscientes, e passam a prestar uma obediência extrema, porque essa senhora tinha todos os motivos para não ir. Estou grávida, minha barriga está muito grande, pesa muito, as pernas deviam estar doendo, sim ou não? Não é bom uma mulher grávida andando na rua sozinha, com um menino pequeno puxando pela mão, carregando um tamborete, estava chovendo, tinha enxurrada, mas não, ela ia. E eu olhava e eu via as pessoas vindo de todos os lugares, subindo, descendo, saindo das ruas, todas levando a sua cadeira. Me dê aqui, Adriana, essa cadeira, por gentileza. Pense, essa aqui. Imagina você vindo para a reunião de domingo à noite. Você indo para o culto num DEVAP, levando a sua cadeira a pé e chovendo. Cada um trazendo a sua cadeira. Gente, que maravilha. Já imaginou no dia que nós estivermos indo congregar, levando cada um a sua cadeira e sem reclamar, sem murmurar, hein? E chovendo. Irmãos, infelizmente, com isso eu fiquei refletindo, fiquei pensando. Aí na mesma ocasião também conheci uma outra pessoa, e essa pessoa crente falou assim: pastor, hoje eu não posso continuar o trabalho porque eu tenho que ir para o Pentecostes. Eu falei: como assim, você não é evangélico? Ué, você vai para Pentecostes? Falou: não, na minha igreja é evangélica, mas também tem Pentecostes. Eu falei: não, rapaz, diga para o seu pastor que você está ajudando um outro pastor, um outro povo sofrido, e nós temos que deixar em condições. Ele falou assim: pastor, não, isso não. Não. Olha, a missão é do pastor. Ele tem a missão. E eu estou em submissão a ele. A missão é dele e eu estou debaixo da missão dele. E ele disse que não é para faltar ninguém, portanto eu vou. Pode pagar o que quiser, fazer o que quiser, eu vou. Estou sob missão. Aí eu olhei assim e fiquei pensando: gente, por que quando nós não compreendemos a verdade, nós somos ainda tão propensos à obediência? E essa obediência, ela é positiva. Talvez haja aspectos negativos, em razão da manutenção do engano, da manutenção, ali do rebanho, para manter o controle sobre as pessoas. Mas lá naquele coração existe, ali o desejo. O problema é que muitos, não poucos, quando se convertem ao Evangelho de Cristo, conforme diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, quando se converte ao Senhor e o véu é tirado, ocorre, não poucas vezes, de nos faltar um elemento essencial para continuarmos a servir a Deus em amor, em obediência, agora com a consciência clara, uma consciência correta, Muitas vezes nos tornamos negligentes. Pastor, mas o que isso? Essa reflexão tem a ver com a fim de que todos sejam um, para que o mundo creia que o Cristo de Deus é o enviado do Pai. Exatamente porque quando Jesus disse, para que o mundo creia que tu me enviaste, ele está dizendo: olha, quando vocês discípulos forem um, acontecerá que o mundo haverá de crer. O que significa que se a obra de Cristo, que é a obra de salvar o mundo, ele cumpriu na cruz do Calvário, a sua morte redentora, sua morte vicária. Mas agora, uma vez que ele morreu, ele não saiu, depois de morto e ressuscitado, pregando de lugar em lugar. Estou aqui, ressuscitei, estão vendo? Toquem minhas mãos. E portanto, creio em mim que eu vou batizar vocês, vou ensinar o Evangelho para vocês, vou edificar a vocês. Não, ele não fez isso. Tampouco ele escolheu um tanto de anjos, arcanjos, e mandou que os anjos pregassem o Evangelho. Não, ele disse aos discípulos: olha, eu vou para o Pai, e vocês vão ficar aqui. Vão ficar aqui,
E vocês então deverão aguardar até que eu envie o Espírito Santo sobre vocês. Vocês serão ungidos, vejam, serão ungidos, porque vocês sabem que a palavra Cristo significa o quê? Ungido, não é isso ou não? Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido. E por que o Pai ungiu ao Filho para que ele fosse o Cristo? Para que, uma vez ungido, ele estivesse ordenado debaixo do azeite, do óleo, do Espírito, para que uma vez ordenado, capacitado, habilitado, Jesus cumprisse com a missão. E ele cumpriu a sua missão. Quando ele diz, Pai, está consumado, ele cumpriu a sua missão. Só que agora ele diz para os discípulos, quem aqui creu em Jesus Cristo ou crer em Jesus Cristo? Você sabe que crer é se tornar discípulo dele. Sim ou não? Então, eu sou crente. Não diga sou crente. Embora esteja correto dizer. Mas está tão banalizada a palavra crente, evangélico. Diga-se eu sou discípulo de Cristo. Se você é discípulo, ele disse, olha, eu vou derramar o Espírito sobre vocês. E uma vez o Espírito derramado, vocês serão, assim como eu, ungidos. A palavra ungido é a palavra Cristo, e a palavra Cristo é a palavra ungido. Razão porque quando o Espírito é derramado, os crentes são batizados no Espírito Santo, eles se tornam membros do corpo de Cristo. É o mesmo caso da videira. Se Cristo é a videira e nós somos os ramos, nós somos videira. Sim ou não? Se Cristo é o cabeça de um corpo, do novo homem, e nós somos membros desse corpo, nós somos o quê? Cristo. Nós não somos o Cristo, mas nós somos membros de Cristo. O que significa ser um membro de Cristo? Vamos primeiro pensar o que significa o corpo de Cristo. Ou pelo menos qual é a finalidade, a função de corpo de Cristo. Se Cristo é o cabeça e Ele está nos céus, ressurreto, vivo, e na terra está o seu corpo, a igreja, nós da qualidade de corpo, nós então somos a expressão dele. Sim ou não? E enquanto corpo, nós agimos quando o cabeça quer agir. Não é assim com você? A sua cabeça não dá os comandos todos, e o seu corpo não executa, seu corpo não caminha em direção ao lugar, seu corpo não procede preparando a comida, lavando a roupa, fazendo as coisas para o bem-estar e conforto do seu corpo e de todo o seu ser. Então a igreja, enquanto corpo de Cristo, ela foi ungida para colaborar, contribuir com Cristo na sua obra. Preste bem atenção nesse conceito. Todos os homens são filhos de Deus. Não tenho como explicar esse conceito agora, prometo fazê-lo noutra ocasião. Mas entenda, todos os homens, indistintamente, são filhos de Deus. Pastor, mas até o desviado? Também. E o descrente? Também. O ateu não, o ateu também, inclusive você. Filho de Deus, você é filho de Deus. Pastor, mas quem disse essa heresia? Paulo era cheio de heresias. Entenda que a heresia não está para a doutrina, está para aquele que não aceita e chama de heresia, não é isso? Paulo diz assim, olha, presta atenção, porque dele, do Pai, somos prole, dele somos prole, dele somos descendência, dele somos filhos. E ele diz isso para quem? Para um grupo de gregos, de filósofos, de pessoas que pelo menos até aquele momento ainda não havia crido no Evangelho. Ele disse, como alguns dos vossos próprios poetas disseram, de Deus nós somos geração, de Deus nós somos prole, de Deus nós somos família. Mas tem um detalhe, nem todos os homens, embora filhos, estão na posição de filho. Entende isso? Como assim, pastor? Me dê uma figura para eu entender melhor. Pense naquele filho
daquele grande fazendeiro lá de Lucas capítulo 15, quando diz o texto: um pai tinha 2 filhos, a famosa parábola do filho pródigo. O pai tinha 2 filhos, capítulo 15, versículo 11. Os 2 filhos na fazenda não tinham a posição de filhos, não estava na condição de filho, mas quando aquele jovem saiu de casa, profanou o nome da família, o nome do pai, foi viver numa terra distante, perdeu tudo o que tinha, passou a viver uma vida miserável, e começou a mendigar, e era escravizado, desejando comer a comida dos porcos. Naquela situação eu pergunto, ele era filho daquele homem? Ou deixou de sê-lo? Não, filho. Mas eu pergunto, mas ele estava na posição de filho? Totalmente fora da posição de filho. Então, a grande questão é trazer esse filho para a posição de filho. Então, aplicando isso para nós, todos nós somos filhos de Deus. Talvez você esteja fora da posição de filhos, tudo bem. Talvez você já esteja na posição de filho, glória a Deus. Talvez você esteja no processo de assumir a posição de filho, está no processo. Talvez em você ainda haja muita prodigalidade, está certo essa palavra? Prodigalidade, de prodigalizar. Filho pródigo, né? As palavras difíceis, né? Talvez em você haja muito ainda de filho pródigo, mais fácil, não é, pessoal? Quem aqui reconhece que ainda em mim há muito de filho pródigo ainda? Mas também alguma coisa já nos foi restituída de filho, sim ou não? Então é um processo, né? Enfim, mas o fato é que ser filho é uma condição orgânica do ser. Você nada pode fazer para se tornar filho. Você é filho porque você foi criado por Deus. Você foi gerado de Deus. Você foi gerado por Deus. E portanto, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, basta que alguém entenda que é filho, para que ele possa gozar de todas as bênçãos que são nossas, por herança, por filiação. Gálatas capítulo 4, versículos de 1 a 6, quando Paulo fala que o filho, quando menor de idade, ele é rico, ele é dono de uma herança enorme, mas porque ele é menor de idade, ele não pode usufruir. Mas quando ele chega à maioridade, ele agora pode usufruir dessas riquezas. Glória a Deus. Muitos cristãos, quando entendem esse aspecto da verdade, do ser filho de Deus, do Evangelho de Cristo, que nos restitui a posição de filho, muitos cristãos se conformam e falam, não, eu sou filho, glória a Deus, e eles param por aí, eles ficam estagnados. E essa mensagem dessa noite nos chama a avançar. Quem é filho, diga glória a Deus. Então vamos usufruir dessa filiação, amém? Agora, há algo a mais além de filho. Quando nós nos convertemos a Cristo, que nos fizemos discípulos de Cristo, nós fomos constituídos membros do corpo de Cristo. Ser membro não é o mesmo que ser filho. Filho, você foi gerado por Deus. Deus te criou, glória a Deus por isso. Ser membro do corpo é você saber que você foi chamado. Você teve um chamamento especial. Nem todos os filhos de Deus sobre a terra teve o chamamento que você tem. Lógico que se faz aqui uma grande distinção entre ser filho e ser chamado. Nós não somos chamados para ser filhos. Nós fomos chamados para que nós possamos ser constituídos corpo de Cristo. Fomos chamados para sermos constituídos a noiva de Cristo. Fomos chamados para ser igreja. Igreja significa os chamados para fora. Chamados não somente para pertencer a Cristo, porque Ele é o cabeça, Ele é o Senhor, mas sobretudo para sermos cooperadores dEle. Porque se Cristo morreu para salvar a humanidade, e é dito que o mundo crerá
que Ele é o enviado de Deus? Concordam que para que alguém seja salvo, ele precisa crer no Cristo de Deus ou não? Olhar para o Cristo de Deus e ver nele uma expressão do Pai. Ora, e se nós então participamos, porque o mundo crerá quando nós formos um. Então o homem, o crente, o discípulo, o membro do corpo de Cristo, a noiva de Cristo, participa da sua obra. Cristo tem uma obra, e Ele te fez membro do seu corpo, para você contribuir nessa obra. Veja esses dois textos comigo. Primeiramente, abra sua Bíblia em Colossenses. Veja Paulo dando testemunho de como ele, de maneira bem particular, cumpria com essa tarefa. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Paulo sofria, mas era um sofrimento qualquer? Ou era um sofrimento em prol de outros? Um sofrimento em prol de outros. Muita gente se orgulha porque sofre. Tem uma doença, fala, a minha doença. A minha doença, eu sou doente dos rins. Dói. E às vezes tem isso até por... Mas veja que Paulo fala de um sofrimento diferente. Ele fala, eu me regozijo nos meus sofrimentos. Ora, como se regozijar nos sofrimentos? Senão que esse sofrimento é um sofrimento que é produzido ou é produto do amor por alguém. Eu me regozijo dos meus sofrimentos por vós. Paulo sofria em prol de outro. Ele poderia eventualmente falar, não vou sofrer em prol de ninguém. Se é para eu sofrer, que seja o meu sofrimento. Mas por que eu deveria sofrer em prol de outros? Olha o amor em plena manifestação. Me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Pensem comigo. E preencho, o que diz a sua Bíblia? O que resta de quê? Das aflições de Cristo, a favor do pecador ou da igreja? A favor do seu corpo, que é o sacrifício de Cristo pelos pecadores, só Ele pode cumprir. Agora ele diz, mas existe os sofrimentos, as aflições de Cristo, que Ele sofreu pelo seu corpo, bem específico, pela igreja. E agora Paulo foi chamado para se associar a essas aflições restantes, o que ainda faltava até que o corpo de Cristo fosse plenamente edificado. E eu pergunto, o corpo de Cristo já foi plenamente edificado? O que significa que para que esse corpo seja plenamente edificado, então ainda restam aflições de Cristo. Mas que aflições são estas? Jesus está lá entronizado com aflições? Não, assim como Paulo. Ao longo dos tempos, Deus sempre levantou homens e mulheres para desempenhar esse papel fundamental em prol do seu corpo. Paulo disse lá em Gálatas capítulo 4, salvo engano, versículo 19, ele diz que ele sofria dores de parto, até Cristo ser gerado em vós. Então Cristo está sendo gerado na igreja, no seu corpo. Mas para que, até quando essa igreja então ficará finalmente edificada, muitos haverão de preencher o restante das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja. Nós somos chamados para desempenharmos um papel fundamental enquanto membros. Eu sei que cada membro tem o quê? A sua característica, a sua importância, o seu dom. Sempre quando se fala de membros, se fala muito de dons espirituais, não é assim? Mas eu quero trazer uma noção um pouco mais complexa para vocês essa noite, quando se fala de membro do corpo de Cristo. Vocês concordam que nós aqui temos muita coisa em comum?
nós aqui, por que você está no ministério apostólico de Volta à Palavra e não está no ministério Assembleia de Deus de Madureira? Por qual motivo? Por qual motivo você está no de Volta à Palavra e não na Batista Central? Tem vários ministérios, não tem? Ou não tem vários ministérios? Por que você se associou a esse ministério? Bem, de uma coisa eu tenho certeza. Esses que eu citei e tantos outros são, em muitas coisas, muito melhores do que nós. Você não veio para cá porque você aqui tem um palco bonito. Alguém veio para cá porque o palco é bonito? Quem veio para cá porque o palco é bonito? Porque a banda é a melhor do Brasil. Não tem nenhum diante do trono aqui tocando. Alguém veio para aqui porque a igreja é rica? Tem muita gente rica e famosa? Porque as pessoas gostam de falar assim, eu congrego na igreja. Eu acho que não chegou a esse ponto. Pode até chegar um dia, não é? E que você rejeite isso. Não aceite que ninguém congregue lá por causa de você. Mas assim, alguém fala assim, poxa, eu congrego na igreja. Me ajuda aí, pessoal. Não, mas aqui tem uma pessoa importante. Eu congrego na igreja que o Cacá congrega. Eu faço parte da mesma escola bíblica que o Cacá. E o pior, que vai crescendo a prole e vai ganhando importância. Eu congrego na mesma igreja que a mãe do Cacá congrega. A mãe do Cacá ganha importância por causa do Cacá. Cacá para cá, Cacá para lá. As pessoas querem isso. Mas aqui, ninguém está aqui por qualquer outro motivo, senão por causa de Jesus e da sua palavra revelada. Só isso. Temos afinidades? Temos. Uns mais, outros menos. Membros, às vezes que eu ouço, falando, não, pastor, aqui ninguém conversa com a gente. É um defeito? É. Pode ser corrigido? Pode. Mas o irmão está firme. Por causa da palavra. Então nós, enquanto membros, embora membros individualmente do corpo de Cristo, nós temos uma aproximação pela mesma visão espiritual, pela mesma revelação e então pelo mesmo encargo de pregar essa palavra. O que nos une é a visão espiritual, é o conceito, o entendimento que o Espírito Santo gerou em nós acerca do que é a verdade, do que é Cristo, do que é a redenção, do que é a salvação. E por isso nós, embora membros individualmente do corpo de Cristo, poderíamos usar uma metáfora, não é? Digamos que o nosso corpo seja formado de células, só para fazer uma metáfora, tá? Agora, um tanto de células se unem e se reúnem, e elas juntas formam um tecido. Não é assim que acontece? Se eu tiver me equivocado, vocês me ajudem aí. Então aquelas células, elas por terem uma aproximação em função, elas trabalham juntas num tecido. E agora muitos tecidos juntos se reúnem para formar um órgão. E então muitos órgãos que estão compartilhando de um mesmo fim, formam um sistema. Sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestório, sistema respiratório. Falei já 2 vezes? Nervoso. Esse você não esquece, né? Nervoso. Enfim, então nós, está aqui ó, irmã Milena, ela está aqui conosco. Ela é membro do corpo de Cristo. Poderia ser membro do corpo de Cristo em qualquer lugar, mas ela está aqui, onde eu vou dar a palavra, porque há uma ligação, uma harmonia, de visão espiritual, de entendimento espiritual. Então agora eu e a Milena, e aí vem a Rosirene, e aí a Vera, e a Silvia, a Raimunda, o Adriano, cada um de vocês poderia citar,
não vou poder falar o nome de todos, mas todos nós, por aproximação de uma visão, estamos empenhados como um membro, na linguagem, como um tecido, quem sabe? Como um órgão, quem sabe? Quem sabe a língua é um órgão. A língua, ela fala. Quem sabe, profetizando e preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Nós fomos chamados para juntos, debaixo de uma mesma visão, cooperarmos com o corpo de Cristo para a sua unidade. E nós, enquanto parte do corpo de Cristo, com todo o corpo de Cristo, juntos, todo o corpo, na sua potencialidade, em número e qualidade, contribuindo para que o mundo creia que o Filho de Deus é o enviado do Pai. O Ministério Apostólico de Volta à Palavra tem um encargo muito grande, um chamamento específico. Não pensem vocês que nós somos, qualquer coisa sem valor. Bem, de fato, talvez sejamos, como diz o apóstolo Paulo, a escória, mas não a escória do ponto de vista divino. Do ponto de vista divino, o Ministério Apostólico de Volta à Palavra tem uma importância nesse século muito grande, de testificar, de pregar, de viver, de anunciar, de clamar este Evangelho para os nossos irmãos em Cristo. Mas para o mundo, se olhar do ponto de vista mundano, diríamos que somos como escória do mundo, sem expressão alguma. Mas Jesus não foi diferente, Paulo não foi diferente. Olha aqui esse texto, abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, versículo 7 em diante. Olha o que Paulo vai dizer aqui acerca de um grupo de pessoas especiais ou específicas, com um encargo específico em relação ao corpo de Cristo, em benefício de outros. Capítulo 4, 7 em diante diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Sabem o que é esse tesouro? Vocês lerem, Paulo está dizendo, falando acerca do ministério da nova aliança, sobre o ministério neotestamentário, sobre esse Cristo revelado. Esse tesouro a que ele se refere. Então, esse Cristo revelado, esta revelação tão preciosa, esse evangelho tão puro, é um tesouro em vasos de barro. Nós somos o vaso de barro. Nós somos vasos de barro. A glória não é nossa, o poder não é nosso. Irmãos, o que Deus pode fazer por nosso intermédio, tão poucas pessoas em relação ao mundo cristão, mas esse tesouro, é Ele que tem o poder, e é dele o poder, e é Ele o poder. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos o quê? Atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Olha que coisa interessante, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Pastor, o que significa isso? É um morrer da natureza pecaminosa, para se revestir do novo homem? Que morrer é esse? Não é este morrer que você ouviu a vida toda: temos que morrer para o mundo, temos que morrer para o pecado. Este morrer está intimamente, vocês verão isso, associados às aflições que restam de Cristo a favor do seu corpo. Ele diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, ou em nosso corpo. Versículo 11:
Porque nós que vivemos, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Olha o que ele vai dizer agora, versículo 12. De modo que em nós, nesse processo de morrer a morte de Jesus, não é de Cristo. Veja que ele não em nenhum momento fala Cristo aqui, fala de Jesus, de Jesus, de Jesus, ou seja, é a sua humanidade, é o exercício da humanidade numa tarefa, e não a salvação do Cristo de Deus. Ele diz, porque nós que vivemos, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifesta em nossa carne mortal, de modo que em nós, neste processo de morrer por causa de Cristo, a morte de Cristo, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ou seja, enquanto Paulo sofria a favor do corpo de Cristo, ele estava morrendo, e os irmãos vivendo. Quem já teve essa experiência de alguém estar morrendo e você vivendo? Todos aqui já tiveram. Quero um exemplo? É você olhar para o seu pai, para a sua mãe. Quanto sofrimento eles passaram por vocês, por cada um de nós, para te dar uma roupa melhor, uma comida melhor, uma casa melhor, uma educação melhor. Podemos não ter tido o melhor, mas tivemos o melhor. Entenderam? Eu não tive o melhor sapato, o melhor tênis, mas eu tive o melhor que os meus pais puderam me dar. Então, os pais é um exemplo muito típico, né? Que está ali sofrendo e morrendo, levantando cedo, trabalhando até tarde, cansado, feriado. E o filho quer saber do sapato novo, da roupa nova, da comida. Está pronta a comida? Já fez a comida? A roupa está lavada? Os filhos exigem, e os pais morrendo. E na igreja é assim que acontece. Os irmãos vivendo, e outros morrendo, para que eles vivam, porque estão completando o que restam das aflições de Cristo, a favor do seu corpo. Agora, a minha conclamação a todos vocês, é que todos nós nos unamos, debaixo da mesma visão, do mesmo espírito, da mesma fé, da mesma empolgação, do mesmo entusiasmo, para nós sofrermos, para nós morrermos a favor da igreja, que é o corpo de Cristo. O quanto Deus colocou em nossas mãos, dizendo: vocês estão sendo levantados nesse tempo, século 21, sem nenhuma expressão humana, mas com um tesouro muito precioso nesses vasos de barro, para que de alguma maneira nós possamos contribuir. Nós temos uma medida a contribuir com o corpo de Cristo. Quem dos membros desse ministério acredita no coração que Deus nos deu algo a ser compartilhado com o mundo cristão? Deus nos deu algo. Diariamente eu recebo e-mails, agora com o WhatsApp, todo mundo tem meu número, porque eu estou em todos os grupos, e aí eles veem lá minha foto, falam: é ele. Aí eles me mandam diariamente, eu recebo mensagem de todo o Brasil, e pessoas fora do Brasil, e eu quero ler para vocês aqui uma, que eu recebi, poderia ler mais, não é? Mas vou ler aqui uma, e os irmãos que estão em casa acompanhando pela internet, pela transmissão que os irmãos estão fazendo aqui, não se sintam preteridos, porque eu não li a sua mensagem. Mas um irmão falou assim para mim: olha, Bispo Alexandre Rodrigues, isso aqui é um exemplo do que eu escuto todo dia, 10, 15, 20, 30 vezes por dia. Pessoas diferentes. Bispo Alexandre Rodrigues, graça e paz do Deus vivo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Tenho 45 anos, casado, e moro na cidade de Ilhéus, Bahia. Louvo a Deus por vossa vida e também pelo ministério DEVAP. Pois há cerca de 2 anos atrás, eu congregava no ministério, não vou dizer o nome, porque não precisa, Assembleiano Pentecostal, e vivia, pessoal, eu falei? Há 2 anos atrás, congregava no ministério, tal, e vivia acreditando, que estava fazendo algo que agradava a Deus, participando de cultos religiosos, onde a lei mosaica prevalecia através de ritos, festas, e até mesmo quando queriam ministrar, utilizando base do Novo Testamento. Ou seja, um ministério que aplicava a lei. Mesmo quando pregava algo do novo, a lei vinha junto, embutida. É isso que ele está dizendo. Por falar em igrejas que fazem festas, conheci essa semana uma pessoa que participou de uma igreja que lá eles fazem as festas de Israel. Uma delas é a Páscoa. Eu perguntei, mas vocês matam o cordeiro? Ele falou, mata. Cordeiro imolado com ervas amargas e tudo. Mas veja o que o irmão está dizendo. Baseavam-se tão ou quase somente no Antigo Testamento, alegando ser o poder do Espírito Santo, induzindo os fiéis a imaginarem que estavam falando em línguas estranhas, caindo pelo chão, pulando de cima do prédio e tudo, rodando, girando. Eu estou acrescentando, acreditando estarem cheios do Espírito Santo. Eu sei que aqui pode haver alguém que ainda acredite assim, mas nós não acreditamos assim, né? Eu acredito que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela é cheia de alegria, justiça e paz, que é o reino de Deus. Ela é cheia do fruto do Espírito: paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Agora, se o Espírito Santo vem sobre mim, quando ele vem, eu começo a ciscar como galinha, eu sem ele caio sobre mim, eu não faço isso, eu tenho vergonha. Aí depois que ele vem, agora eu vou pular igual prego. Não funciona, irmãos, não funciona. Enfim, ele diz, como tem um hábito de ler a Bíblia, e para a glória de Deus ter um discernimento de algumas verdades bíblicas, causou-me estranheza aqueles atos praticados no ministério em questão, além de pregarem tantas outras coisas da lei, ou pregarem dízimos, o qual eu não acreditava totalmente, porque entrava em contradição com o Novo Testamento, e o pior é que sempre lançando maldição sobre os que assim não fizessem. Mas um dos motivos de louvar a Deus por sua vida e pelo ministério DEVAP, é que buscando, aqui é o ponto que eu quero mostrar para vocês, é que buscando nas redes sociais, cadê? É que buscando nas redes sociais, creio que Deus me levou, não sei o porquê ainda, a conhecer este ministério, de volta à palavra, e mediante a isso passei a fazer estudos quase que diário, além de acompanhar cultos ao vivo. O interessante foi que comecei pelos estudos da carta aos Hebreus, cruzadores de rios, um chamado à maturidade, onde e pelo qual discernimento através da testificação do Espírito Santo e também pelo entendimento adquirido pelos estudos, obtive um avanço significativo a respeito das verdades orgânicas das Escrituras, principalmente no que se refere sobre o trabalhar dispensacional de Deus por meio de sua economia salvadora em Cristo Jesus. Hoje estou fazendo os estudos do Evangelho Orgânico de João, aprendendo sobre a essência de Jesus, assim também tentando recebê-lo a cada dia, como o Senhor diz nas ministrações, abrem aspas, embora ainda esteja longe de assim fazer por completo, fecha aspas, para enfim praticar com toda a força que há no poder do seu nome. Confesso ao Senhor bispo, que essa visão e maturidade espiritual adquirida, através do De Volta à Palavra, e em particular por suas ministrações, pedi
o desligamento do ministério no qual participava, e estou visitando algumas congregações aqui na minha cidade, ouvindo certas ministrações, porém retendo o que é bom, embora não perceba algo orgânico, pois só pregam doutrina da prosperidade, enganos, falsas curas e etc. Queria eu ter a bênção de uma congregação do DEVAP aqui em Ilhéus, mas como ainda não é possível, e também não sei se será, claro, partindo das condições humanas, é claro, não de Deus, continuarei acompanhando pelas redes sociais. Tem mais um pedacinho, mas está bom. O que ele está dizendo aqui? Duas coisas eu quero que vocês me digam. O que ele está dizendo aqui? Não podemos parar. Vamos falar um bocado de coisas, vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Que nós somos privilegiados porque ele gostaria de ter, e ele não tem, a congregação lá, tem que assistir de longe. O que mais? Que esse ministério faz a diferença porque fez da vida dele. O que mais? Ele está buscando conhecer a verdade em Jesus. Enfim, tudo isso é verdadeiro. Mas, por um lado, ele diz que o de volta à palavra exerceu um papel fundamental. Lógico que a pessoa cita o nome da congregação, cita algumas práticas, e nós não queremos fazer uso disso para nada, absolutamente. Se nós não cremos da mesma maneira, nós vamos ficar com a verdade, na humildade de que temos entendido dessa maneira, porque o Espírito Santo nos levou a ver assim. Mas o fato é que ele diz da importância desse ministério. Há uma importância, você é importante, e ele tão longe, nenhum de nós fomos lá, fisicamente, mas alguém ouviu essa mensagem que se prega aqui nesse lugar. Lá em Ilhéus, há pessoas em quase todos os estados do Brasil, em várias cidades do Brasil, pessoas no exterior, Estados Unidos, na Alemanha, Espanha, Japão. Um dia desses recebi um e-mail de Israel. Pessoas dizendo: pastor, prossiga, pastor, continue, estamos orando por vocês, não parem. Portugal, Angola. Então, Deus abriu uma fonte no Brasil. Mais especificamente, ele abriu uma fonte no DF. Existe uma fonte jorrando, e você faz parte dessa história. Para ser uma bênção, para alimentar pessoas, abrir os olhos de muitos, para que eles conheçam a Cristo. E nós, nesse processo de conhecer a Cristo, sendo uma ajuda, um auxílio, para que outros também possam conhecê-lo, ou ter a chance de ouvir, de entender o que nós estamos ouvindo. E uma coisa importante, é que embora nós não estejamos saindo para ir a esses lugares fisicamente, a internet é um meio extraordinário de propagação da palavra de Deus, ou de qualquer coisa, né? Estou aqui falando agora, e neste momento tem pessoas ouvindo, ao vivo, com um celular. Guiana Francesa, tudo agora aqui. Isso é maravilhoso. E pensando nisso, eu resolvi, nessa semana retrasada, a lançar um desafio. Não sei como eu vou chamar, se é de desafio, se é uma campanha. Gente, campanha não tem nada a ver com nada. Campanha é um nome que se dá. Não tem a campanha da vacina da paralisia infantil? É uma campanha. Campanha é uma mobilização, um projeto em que pessoas se empenham na divulgação de algo. Mas eu percebi que o meu projeto não vai ter muito êxito no sentido que eu queria, porque eu estava pensando no nosso local lá, na QI, em que eu pregava e via muitas cadeiras vazias. Sempre entre um e outro havia 2, 3, 4 cadeiras vazias. Aqui não, aqui tem bem menos, né? Tudo bem, mas você vai imaginar que do seu lado tem uma cadeira vazia. Tá bom?
O nome do projeto é Adote uma Cadeira Vazia. Tem mais 80 cadeiras lá acima, é verdade. Tem cadeira vazia. Adote uma cadeira vazia. Pastor, mas como é que é adotar uma cadeira vazia? Você tem ao seu lado uma cadeira em que alguém poderá se assentar. Então você vai trazer alguém para se assentar nessa cadeira. A cadeira deixará de ser órfã quando alguém se assentar nela. Entenderam? Pastor, mas explica melhor, o que eu tenho que fazer? Quase nada. Quase nada. Você não conhece muitas pessoas ou não conhece? E você conversa o dia inteiro com essas pessoas, às vezes conta piada, conta caos, ri dele, ele ri de você. Fala sobre futebol, sobre política. Então a ideia é a seguinte: você vai acessar o nosso canal no YouTube, e você vai escolher uma das séries. Tem lá os mistérios do reino de Deus, tem o reino de Deus, a trilogia, tem as bem-aventuranças, não tem? Alguém já assistiu alguma série aqui, gostou muito? Deixa eu ver. Que maravilha. Essa série que você gostou muito, que falou muito com você, que você viu muita revelação, muita verdade, eu estou falando. Você vai pegar essa série e vai deixar sempre o linkzinho preparado. Você vai chegar para alguém e vai falar assim: olha, eu assisti a uma série de mensagens que mexeu muito comigo, e eu achei importante compartilhar com você. Vou te mandar o link para você assistir. Irmãos, eu tenho certeza, todo dia eu escuto pessoas assim: Pastor Alexandre, alguém me indicou suas mensagens no YouTube, e depois da primeira, virou um vício, nunca mais parei de assistir. E às vezes eu escuto mulheres reclamando: pastor, meu marido dorme com você, acorda com você, almoça com você. Eu falei: misericórdia. Como assim, minha irmã? Ouvindo você falar na minha casa, 24 horas falando dentro da minha casa. Então, se pessoas no Brasil todo, ao terem acesso às mensagens pela internet, se tornam cativas da palavra, da verdade, inclinadas a quererem beber mais dessa água, por que os de Brasília, do DF, também não pode? Então vamos fortalecer esse grupo nosso. Adote uma cadeira vazia, e quando essa pessoa que você disse começar a ouvir, ela vai querer vir aqui, ela vai gostar. Aí você fala assim: vamos, eu te levo, lá tem uma cadeira esperando por você. Quando chegar, você apresenta a cadeira: é essa cadeira que estava te esperando. Conclusão: quem topa e aceita o desafio? Pastor, é só isso? É só você dizer para alguém: essa mensagem foi muito importante na minha vida, quero compartilhá-la com você. Só isso. Ela, ao ouvir, vai te procurar para conversar. Deixa ela te procurar, ela que vai procurar. Rapaz, mas as coisas estranhas, diferentes, pastor meio abusado, meio chato, às vezes engraçado, vai ter alguma conversa. Assim: mas você ouviu direitinho? Veja toda a série. Irmãos, Deus vai levantar homens e mulheres, e nós teremos uma expressão maior influência, começando em Brasília. Já tem pessoas em vários estados do Brasil vivendo e pregando essa palavra. Várias pessoas, sem nenhuma congregação, nada organizado, mas acompanhando todas as terças-feiras pelo WhatsApp, congregando pelo WhatsApp. Os irmãos Marquinhos, Marcinho, Paulinho, tudo pequenininho, né? Toda terça-feira lá falando os temas, e os irmãos perguntando, cada pergunta engraçada. Pergunta que, se você ouvir, você fica até acha engraçado, mas que coisa interessante, pergunta dele. Mas porque você está de bucho cheio, está gofando,
E eles estão comendo agora e não acredito que tem diferença entre Escritura, Bíblia e Palavra de Deus. Sério? Isso tirou um fardo de mim, pessoas dando testemunho. E você, de novo, essa comida? Eu quero encorajar os irmãos, quantos vão aceitar esse desafio da cadeira vazia? Gente, esse projeto é para esse ano, é para agora, a partir de hoje, já chega em casa, já separa já. Se você não tem muito tempo de ouvir as mensagens pela internet, procura alguém e diga assim, me fale uma série boa, para eu falar. Ah, pastor, mas eu vou estar mentindo. Não, você ouviu, foi ao vivo a mensagem. Você já ouviu. Sem dúvida, você estava aqui assistindo. Você pode passar, essa mensagem é maravilhosa. Mudou minha vida. Muda a vida de quantos assistem, de quantos ouvem, de quantos verificam e leem a palavra e compreendem. Amém? Fechado? Em nome de Jesus. Está aí a campanha, o projeto. Adote uma cadeira vazia. Você adotou a sua? Está aí, marcou já? Muito bem, glória a Deus. Bem, então essa é a mensagem desse papel fundamental, dessa contribuição enquanto membros do corpo de Cristo, enquanto noivas de Cristo. Lembre-se do princípio que está lá em Gênesis capítulo 2. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Uma vez criado o homem, vocês sabem que aquele homem criado, ainda em estado de inocência e perfeição, ele representava o Cristo que havia de vir, não é isso? Então aquele homem era um tipo, uma figura. Romanos capítulo 5, versículo 16, ele prefigurava aquele que havia de vir. Então, o homem criado é uma figura de Cristo. E então logo em seguida o que é dito? Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Se aquele homem representa Cristo, é o Pai dizendo, o meu filho, o Cristo, tem uma obra, uma missão a cumprir, mas não é bom que ele faça sozinho. Vou providenciar para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então ele preparou você e eu, todos nós, igreja, noiva de Cristo, para contribuirmos com ele nessa obra do ministério. Lembre-se, muito mais do que filhos, nós somos servos de Cristo, chamados para servi-lo. Precisamos desenterrar os dons, os talentos, e darmos as mãos e começarmos a fazer uma obra divina por Deus, levando essa palavra aos quatro cantos do mundo para a glória de Cristo. Amém?